cumprir o tempo conforme combinado. Perfeito, pode começar, professor. Tá bem. Vivian, você pode trocar o slide para mim, por favor? Então, pessoal, para quem não conhece, essa é a entrada da Universidade Federal de São Carlos. Eu estudei lá. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? E tenho de lá boas recordações, tive uma excelente formação, né? Como eu falei para o professor Pietro Cola no encontro da restauração, né? Foi um curso muito diferenciado, onde eu fazia disciplinas da química com os alunos da química, disciplinas da física com a física, da matemática no departamento de matemática, num curso integral, manhã e tarde, que me deu habilitação, uma habilitação que não é muito conhecida, que é a licenciatura plena em ciências e a licenciatura plena em física, né? E de lá, dessa universidade, eu entrei com 17, saí com 21, né? Eu saí de lá cheia de certezas. Uma delas é que quem sabe, sabe ensinar. Mesmo eu tendo professores que sabiam muito e tinham muita dificuldade para ensinar. Uma outra concepção que eu tinha é que eu, sozinha ali, dando na minha aula, eu poderia modificar o cenário formativo dos meus alunos. Eu poderia, sozinha, reestruturar muita coisa. E hoje eu sei que isso não é verdade, né? Que a educação é como se a gente estivesse numa corrida de bastão. A gente faz a parte da gente, passa o bastão para frente, e os alunos não vão ser só meus alunos, eles vão ser alunos de outros professores, e vão estar ali naquele espaço físico por pouco tempo conosco, depois vão seguir seus caminhos, né? Então, eu não tinha toda esse poder que eu supunha, né, que eu tinha aos 21 anos. Eu tinha aquela ideia de que professor era uma vocação, que a gente nasce com determinados dons, né? E como a professora Márcia bem relatou ontem, né, é uma profissão repleta de saberes, de saber teórico, saber específico. Você tem que saber a física para ensinar a física. Você tem que saber metodologias para ensinar a física. Você tem que conhecer o currículo da escola. Você tem que conhecer o métier, o trabalho em si, como é que funciona a escola, como é que se preenchem documentos, como é que é uma atribuição de aula, né? Quais são esses caminhos. E eu partia do princípio que todos os meus alunos chegavam ali para mim de um mesmo patamar, e eu estava completamente equivocada, né? Então, eu mudei muito. Hoje eu tenho, às vezes, até mais dúvidas do que certezas. Mas as certezas que eu tenho hoje, elas são experienciadas e são vindas também de muito estudo, né, de muita pesquisa. Pode passar, Vivi. Então, eu fiz essa ideia aqui para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Eu sou filha, minha mãe era professora, meu pai também era professor, de primeira a quarta série. Ele era funcionário do Banco do Brasil. E eu, a vida toda, estudei em escola pública, assim como os meus irmãos, porque era o que era possível para nós, né? Uma família muito unida, que tinha o trabalho como o maior mérito, a cultura como o maior valor, a ética, princípios de cidadania, de responsabilidade social. Então, essa primeira escola que vocês estão vendo, muito antiga, é a Escola Senhorinha Camarim, onde eu estudei quando era criança. Depois, a entrada da Universidade Federal de São Carlos, da onde saí e comecei a trabalhar como professora da educação básica. Comecei a trabalhar em 82 e fui até 2012. Então, eu tenho 30 anos de serviço na escola pública. Muita gente conhece os documentos oficiais apenas pelos livros. Eu vivi todas essas reestruturações, todas as modificações, né? Eu vivi e estudei.
Ali embaixo, a última escola onde eu dei aula, que é a Luana do Amaral Vieira, que é uma escola de ensino médio, onde eu ministrava aulas de matemática, porque eu tenho também a formação em matemática. E ali, depois, mais velha, eu vim fazer o mestrado e depois o doutorado. Sempre me vi como uma pesquisadora na minha própria prática, né? E hoje trabalho ali no Departamento de Educação que tem a foto. Com isso, vocês conhecem um pouco do que eu defendo. Eu sou uma defensora da educação pública, defendo que a gente trabalha para o povo, que os governos passam e o funcionário público permanece. Então, eu tenho uma defesa muito grande pela escola pública, apesar de conhecer as suas mazelas, né? Pode passar, Vivi. Então, pessoal, pode dar mais um toque. Ontem a Márcia trouxe um desenho, né, de um italiano que eu gosto muito, que é o Tonucci. Então, eu comecei a pensar também, né, como essas crianças estão conversando, né? Eu creio que se poderia aprender sem ter que odiar o que a gente estuda. Então, eu comecei a perceber, ao longo da minha trajetória, que o fato de eu saber física, saber matemática, não garantia que os meus alunos aprendessem a física. Não existe uma relação de causa e efeito entre ensino e aprendizagem, apesar da gente querer isso, né? Às vezes, os alunos aprendem, apesar de todos os nossos erros, e também, às vezes, eles não aprendem, apesar de todos os nossos acertos. Então, eu comecei a investigar, né? Comecei a estudar, fui fazer outros cursos, fiz um curso de especialização, para tentar entender por que eu estava tentando ensinar, eu sabia o conteúdo e as coisas não estavam rolando como eu gostaria, né? Pode passar, Vivi. Então, o que faz um pesquisador, né? Ele busca soluções científicas para os problemas do seu tempo, né? E nesse sentido, eu buscava soluções para os problemas do meu tempo. Só que as pesquisas, elas não são neutras, ou seja, elas não são isentas de intenções. Essa fala em vermelho foi dada pela professora doutora Isabel Martins, na abertura da nossa pós-graduação esse ano. Ela fala assim: a finalidade da ciência está associada a um projeto de sociedade. Então, quando a gente fala de uma escola sem partido, é muito estranho, porque não tem como a gente pensar nisso. Então, aquela fala, escola sem partido ou só com o seu partido, né? É impossível você estudar e ensinar a história da ciência, esquecendo que a ciência ela está dentro de um contexto influenciado por condições políticas, econômicas, sociais, né? E que serve a uma determinada ideia. Tem um texto, eu trabalho muito com os meus alunos e agora me sumiu a autoria dessa fala. Ele diz assim: pergunte sempre a uma ideia, a quem serve? A quem determinadas ideias servem? Né? Isso é ter criticidade. Ser crítico não é meter a boca nas coisas. Ser crítico é ir à raiz do problema, é tentar compreender os diferentes elementos que envolvem aquilo, estudar e tecer uma opinião própria, né? Pode passar mais um, Vi. Então, uma pesquisa, ela visa buscar uma solução científica para um problema científico. Pode colocar mais um, Vi. Então, a pesquisa científica, o que vem a ser? Né? Ele é um conjunto de procedimentos sistemáticos, baseados no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas, mediante o emprego de métodos científicos. Que é muito do que a gente estava conversando ontem, quando a professora Márcia disse que muito do método que a gente tem, o método cartesiano, o método científico, ele trouxe cientificidade para a área de ensino também, né? Isso não quer dizer que alguns elementos já possam ser reconsiderados, né? Então, o que a gente chama de uma
de um problema de pesquisa, né? Que eu brinco muito com os meus alunos, né? Tá aí Vivi, Christian, Lucas, né? Qual é o problema do seu trabalho, né? É algo que ainda não está solucionado, é algo que ainda está em aberto, que seja de um interesse, né? Pode passar, Vivi. Mais um. Então, eu peguei esse texto do Saviani porque ele é muito interessante. A pessoa acha assim, tudo que não tem solução é um problema. Não necessariamente, tem pessoas que veem um problema sem solução e não estão nem um pouco preocupados com eles. Então, uma questão de pesquisa que caracteriza um problema não é o fato dele ter uma resposta desconhecida, mas sim uma coisa que você desconhece, mas que necessita conhecer. Eis aí o que a gente chama de um problema de pesquisa, tá? E pode passar mais um, Vi. E no EPEF, que é o Encontro de Pesquisa e Ensino de Física, em 2018, o nosso colega Dr. Cristiano Matos, da USP, ele fez uma fala muito interessante, ele diz, a gente tem que tirar um problema em si e transformar esse problema para si. Aí você tem o seu problema de pesquisa, onde você vai se dedicar a estudar e tentar compreender. Pode passar mais um, Vi. Então, quem matou Golias? Eu não vou perguntar para você, mas você já pensa aí. Quem matou Golias? Quem respondeu Davi? Acertou. Mas quem respondeu Covid, talvez esteja influenciado, pode dar mais um toque, pelo contexto. O contexto influencia a nossa visão sobre um problema proposto. Por quê? Ela não é neutra. Porque toda pesquisa ela vem acompanhada pelo pesquisador, que vai fazer o quê? Escolher referenciais, defender determinados pontos, né? Vai ter uma determinada abordagem daquele problema, e tudo isso ele influencia, por exemplo, na escolha de quem vai ser o participante que melhor vai responder a minha questão de pesquisa, as formas de analisar os dados, como que eu concluo, depende também do meu amadurecimento enquanto pesquisador, né? Concluo no sentido de apontar soluções, ou mesmo equacionar possibilidades para que esses problemas sejam estudados, né? Pode passar mais um, Vi. Então, esse é um esquema que eu gosto bastante, que é do professor Marco Antônio Moreira, que é um pesquisador na área de ensino de física também, e ele fala assim, nesse texto dele, é um livro muito interessante. Quais são os temas que interessam a pesquisa em ensino? Porque a CAPES tem áreas de conhecimento. Nós, da Educação para a Ciência, estamos na área 46, que é a área de ensino. Ela já foi anteriormente a área somente do ensino das ciências da natureza, física, química, biologia e da matemática. No entanto, de 2012, se não me engano, para cá, essa área contempla agora toda a área de ensino. Então, o que uma pesquisa na área de ensino procura responder? Coisas relacionadas ao ensino, problemas relacionados ao ensino, problemas que sejam relacionados à aprendizagem, problemas que sejam associados a contextos, ou seja, as políticas públicas, contextos, por exemplo, da educação especial, as questões de gênero, aqueles que envolvem currículos, né? E aqueles que envolvem avaliação. Veja que eu coloquei uma estrela sobre avaliação, porque essa avaliação pode ser sobre ela mesma, sobre os processos avaliativos, ou podem ser avaliação dos processos de ensino, dos processos de aprendizagem, dos contextos e dos currículos. Então, nesse texto do Marco Antônio, ele fala uma coisa que a professora Márcia falou ontem também, e que é importante. Há muitos anos atrás, a gente usava ensino, asterisco, aprendizagem.
perdão, hífen, aprendizagem. Como se eles formassem uma palavra composta. Como se a cada vez que eu ensinasse ocorresse aprendizagem. Hoje, a gente sabe que não existe uma relação de causa e efeito. Então, a gente fala os processos de ensino e de aprendizagem. São dois processos diferentes. A gente gostaria que eles fossem acoplados. No entanto, isso não acontece porque tem o tempo didático, que é o tempo de aprendizagem. Eu tenho aqui com vocês um pequeno tempo de 20 minutos para conversar. Nesses 20 minutos, muita gente vai captar tudo que eu disse. Outros vão demorar um tempo para isso. Isso não quer dizer que não ocorreu a aprendizagem. Ela não ocorreu a aprendizagem agora. Dali uns 2, 3 dias, fala, ah, é isso. Era isso que a Bia estava falando. Né? Então, a gente gostaria que esse tempo fosse o mais curto possível, para que toda vez a aprendizagem fosse muito rápida. Mas nem sempre acontece assim. Mas um toque. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho de alguns temas dos meus alunos, muito brevemente, porque eu quero ter um tempinho de ouvir vocês. O grande foco da minha pesquisa é a formação de professores, seja ela inicial ou a continuada, aquela que ocorre depois da inicial, que é diferente da contínua. E aí em serviço também, que é diferente. Então, a formação de professores, ela é o meu foco maior, né? E a docência no ensino superior, a minha área de pesquisa pessoal. Eu pesquiso os saberes e as práticas dos docentes no ensino superior. E principalmente os currículos do ensino superior no ensino de física. Essa é a menina dos meus olhos, né? Então, eu coloquei ali alguns dos meus alunos, né? E em vermelho estão os alunos formados em física, que são seus colegas, né? Então, o Christian, que está aí, foi, inclusive, o professor Paulo esteve na banca, né, dele de TCC, ele trata do ensino de História e Filosofia da Ciência nos cursos de licenciatura, né? O foco dele é esse. O Lucas, tá vendo? Ele trabalhou com o uso de filmes para o ensino de física, filmes comerciais, né? Que são diferentes dos documentários, por exemplo. O Lucas e o Christian foram meus alunos de iniciação científica e hoje ambos estão no mestrado. A Aline Kundlas, ela é da Química, ela foi minha aluna, hoje ela está morando em Curitiba, e ela trabalhou a história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos, na formação inicial de professores de Química. A Mônica Leite também é formada em Química, e no mestrado dela, ela também trabalhou histórias em quadrinhos, no ensino das tabelas periódicas, dos elementos da tabela periódica, no ensino médio. A Patrícia Guarnieri é minha aluna de doutorado. Ela também é da Química, e ela trabalha com como que os professores da área de Química estão colocando a BNCC em prática na reforma do ensino médio. A Aline Ramires está defendendo agora o doutorado dela, né, o mestrado, e o doutorado ela fez analisando quais são as lacunas formativas que as pedagogas têm na área de matemática, no ensino dos conteúdos de geometria. A Amanda Aldi, ela fez IC comigo no Paraná, que eu fui professora da Universidade Estadual do Paraná. Depois veio fazer o mestrado e começou o doutorado comigo também. E ela trabalha com os cursos de formação de professores na pós-graduação. Como é que nós estamos formando pesquisadores na pós-graduação. O Raul, que também é da turma de física, não sei se é da turma da Vivian ou anterior, né? A Gabriela foi aluna do Raul, ele hoje trabalha nos cursinhos, né? E nas escolas particulares, e o foco do trabalho dele seria como se processa o ensino nos cursinhos, principalmente no cursinho Ferradura,
que está passando por um processo de reformulação, que a professora Márcia e o professor Paulo, no projeto, estão envolvidos. A Lorena está no Paraná, e ela trabalhou as concepções dos professores universitários a respeito de temas ligados à estruturação curricular. A Lívia, que está projetando, vai acompanhar aqui algo parecido com o que eu fiz no meu mestrado e doutorado, acompanhando a reestruturação do curso de licenciatura em Física aqui de Bauru. A Gabriela Oldani Gebara é da Biologia, foi minha aluna de IC do mestrado, e ela está analisando a importância dos estágios supervisionados na formação de pesquisadores no ensino superior, né, o estágio de docência, na verdade, né, não é o estágio supervisionado, é o estágio de docência que ocorre na pós-graduação, para os alunos que são bolsistas CAPES. O Fábio é da área de matemática, minha área também, que vai trabalhar no doutorado o ensino usando TICs para o ensino de matemática na formação inicial de professores nos institutos federais. O Tarso, que é da Química de Araraquara, né, que trabalha com por que os alunos permanecem no curso ao invés de invadir. O curso de Química de Matemática, de Química de Araraquara tem um dos menores índices de evasão, e o trabalho dele de mestrado foi isso. E a Maria Lara, que é minha aluna de iniciação científica, e está trabalhando a qualidade de vida de docentes durante o período da pandemia, docentes do ensino superior. Então, pessoal, com isso eu quis mostrar para vocês o que a área de ensino de física faz. Mais temas vocês encontram, por exemplo, entrando no SNEF ou no IPEC, quando você vê quais são os elementos, né? Quais são os temas centrais que o ensino de física trabalha. O ensino de física e de natureza da ciência, né? Quando você pode trabalhar aí ciências da natureza, física, química, biologia e matemática também. Então, com isso, eu termino a minha apresentação. Vivi, pode dar mais um toque? Nós temos aqui algumas leituras, né, que eu fiz para fazer essa apresentação, e depois eu disponibilizo os slides, caso vocês necessitem. Acho que consegui cumprir aí no meu tempo. Temos aí uns minutinhos para conversar. Temos alguns minutos para algum diálogo. Se alguém tiver, né, interesse de fazer uma pergunta, por favor, se manifeste, tanto no chat quanto oralmente mesmo. E, professora, parabéns pela apresentação, né, e por esses temas tão importantes e tão pertinentes, tanto para os bacharéis quanto os licenciados, né? Que em algum momento da nossa vida a gente vai ter que estar de frente numa sala de aula com vários alunos. E é muito interessante que você falou, Denilson, que as pessoas acham que o professor do bacharelado, que quem faz o bacharelado não precisa disso, né? E esquece que os professores do bacharelado vão fazer, às vezes, pós-graduação naquilo que a gente chama de área específica, ou área dura, né? E eles vão dar aula depois, né? Então, aprender o métier do trabalho da gente é muito importante, né? Com certeza, professora. Obrigada, pessoal. Estou olhando aqui, a Gabi está ali, né? Todos, Laura, nossa, tanta gente querida, Jéssica, Luiz Felipe. Obrigada, Renan. Vamos lá, pessoal. Tem tempo aí para a gente fazer um diálogozinho. Fiquem à vontade, sem vergonha nenhuma, que a gente está entre amigos. Posso fazer uma pergunta, então, Bia? Claro, Denise. Claro, por favor. A minha pergunta, Bia, é a seguinte. Você, né, relatou, você sempre fala que você ficou um tempo no ensino básico, né, como professora lá.
como que isso impactou ou impacta, né, a sua profissão hoje, tanto como docente como pesquisadora na universidade, para todos, né, saberem e verem que existem várias possibilidades, né, da gente trabalhar, atuar. Obrigada. Isso. Essa fala da atuação eu vou fazer amanhã, né, na fala do Nádio, mas isso foi bom, Denise, você me mostrar essa possibilidade. Conhecer, hoje, por exemplo, quando eu venho dar aula para o meu aluno da física, eu sei o que é estar lá. Eu fiquei lá 30 anos. Eu entendo aquele espaço para mim, ele é muito conhecido. Então, aquela teoria que hoje eu trago para a sala de aula, ela é muito vivenciada. Então, às vezes, o professor da escola básica, ele diz que nós, professores pesquisadores, viajamos na maionese, porque a gente não fala do Joãozinho da quinta F. Só para vocês saberem, quanto mais longe está do alfabeto, pior é a turma. Eu já dei aula no terceiro H, no quinto G, né, do noturno. Então, o professor da escola básica fala isso. Por quê? Porque a gente, enquanto teórico, trabalha com o ideal. Assim como o professor que está lá no laboratório, trabalha com condições ideais de temperatura e pressão. Então, por vezes, o professor da escola básica fala assim, puxa, mas isso aqui não é o Joãozinho da quinta F. E aí a gente precisa aproximar o nosso aluno desse Joãozinho da quinta F e mostrar para ele que essa teoria, sim, ela pode dar certo, mas ela não é uma relação de causa e efeito, que você aplica e vai dar daquele jeito. É um outro processo. Então, nesse ponto, eu fico muito feliz, porque estar lá esses 30 anos, concomitante com a Estadual do Paraná, que eu fiquei muitos anos também, me dá essa visão, sabe? Diferenciada, eu acho. Eu gosto muito. Bom, agradecer mais uma vez a participação da professora Bia, né, por ter se disponibilizado a trazer essa área de pesquisa e ensino, né, que é tão relevante. Professora, a gente disponibilizou seu e-mail, tá, no chat, para caso o pessoal tenha mais alguma dúvida ou mais alguma coisa que queira tratar sobre esse assunto. E, inclusive,